Tarde. Como que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus? Aqui estamos mais uma vez para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Aguarde os momentos que eu estarei compartilhando a live. Só mais um momento que eu estou compartilhando a live, amém? Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Aproveite. Pegue a Bíblia nesse momento. Nós vamos estar lendo. Se você estiver me ouvindo, não sei se vocês vão estar conseguindo me ouvir. Mas se estiver conseguindo me ouvir, que tá tudo bem, que tá muito barulho aqui onde eu tô. Mas vamos lá, eu vou estar lendo Oséias capítulo 9. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Oséias capítulo 9. Que diz assim o tema: o pecado de Israel e suas consequências. O pecado de Israel e suas consequências. Você tá conseguindo me ouvir, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Fala que sim ou que não. Por causa do barulho aqui ao redor. Bom, eu vou tentar aqui continuar. Diz assim, Oséias capítulo 9 diz assim: não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus. Como uma meretriz, amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão. O mosto faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves. O seu sacrifício para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará, e o desejável da sua prata, as urtigas, o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias da visitação, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, também abundará o ódio. Efraim era vigia com o meu Deus, mas o profeta é um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Eles lembrar-se-á das suas injustiças, visitará o pecado deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira, e o seu princípio, mas eles foram para Baal-peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis, como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como a ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que lhe venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles.
para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado num lugar deleitoso, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor. Mas que lhes darás? Dará-lhe a uma madre que aborte os seus seios secos? Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali aborreci por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes, Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não houve, e vagabundos andarão entre as nações. Graça e paz a todos, olá. Já já eu verei a mensagem de vocês, amém? Eu peço perdão pelo barulho, mas acho que já deu uma melhorada no som. Hoje estava aqui e o Senhor me deu esta palavra de Oséias, né? E todos nós sabemos que Oséias, ele era um profeta menor da Bíblia. Mas por que um profeta menor? Porque ele era pequeno? Não. Porque ele não era conhecido? Não. Porque Deus o amava menos? Não. Ele era um profeta menor porque ele escreveu poucos capítulos na Bíblia. Amém? Então, Oséias, ele viveu muito antes de Cristo, num período que teve uma decadência enorme em Israel. Sabe, aqui, o momento que a moral, o que era religioso, o que era separado, aquilo que era santo, foi deixado de lado. Não tinha mais moral, não tinha mais santidade, não tinha mais o separar para o Senhor da maneira certa, entendeu? Então, já eu responderei, amém, amados? E aí o que vai dizer? No capítulo 9, é um capítulo pesado. Pelo que eu li, eu vou tentar explicar de uma forma que todos nós venhamos compreender. É um capítulo difícil, é um capítulo pesado, que na grande realidade, se hoje em dia a gente for ministrar em certos lugares, é capaz de não ser liberada essa palavra, de não ser liberada, ser ministrada essa palavra. Você imagina Oséias nesse tempo, um profeta, um homem de Deus, que ouvia a voz de Deus, que obedecia a Deus, e ele de repente começa a observar tudo o que estava acontecendo, e Deus fala com ele algo terrível, que era algo que ele ainda tinha que falar para o povo. Porque muitos vão dizer, mas pastora, Deus ele é mau? Não, amados, Deus ele não é mau. A diferença aqui é que Deus é pai. Muitos se esquecem que Deus ele é pai. E eu e você não quer que os nossos filhos sofram consequências de algo que a gente não fez por eles. Então, se a gente não corrigir, não temos o direito de cobrar. Deus olha para um povo que de repente virou as costas para ele, um povo que foi chamado pelo nome dele, um povo que foi ensinado, não foi um povo que não sabia o que era certo e errado, que nem Nínive, que o próprio Deus falou, eles não discernem de uma mão da outra, não sabe qual que é a mão direita, a mão não. Eles sabiam quem Deus era, eles tinham consciência daquilo que era mandamento, daquilo que era para fazer ou deixar de fazer. Aleluia. E no capítulo 9 aqui de Oséias, é muito claro, ele é severo. Ele é um capítulo de advertência, é um capítulo de despertamento. Ali o que acontece? Deus ele começa a usar Oséias para despertar o povo, para falar, olha, vai ter consequência para o que vocês estão fazendo. Vocês vão ver aqui nesse capítulo a ira de Deus por causa da infidelidade daquele povo. No versículo 1 ao 4, que eu já li o capítulo inteiro, do 1 ao 4, Oséias vai falar o quê? O povo não pode mais celebrar festas religiosas. Olha só, você já viu Deus não querer ver o povo celebrando a ele um culto? Mas aqui Deus ele não quer receber o culto daquele povo, igreja. Deus não quer mais as festas que eles faziam anualmente. Por quê? Porque aí se você for entender que, sabe, é como se Deus estivesse falando, eu não quero que vocês façam culto a mim.
Eu não quero mais que vocês tragam oferta a mim para fingir que nada está acontecendo. Porque as pessoas faziam tudo que não prestava do lado de fora. Mas aí quando chegava no final, vamos pensar hoje em dia, vamos para a igreja, vamos adorar e exaltar e ofertar e dizimar, achando que Deus não está vendo o que aconteceu antes, Deus não vai receber. Só que chegou um ponto de bagunça dentro daquele lugar que Deus não quer mais as festas celebradas por eles. Como se nada tivesse acontecido, sabe? Eles primeiro abandonaram a Deus, eles foram adorar a ídolos como Baal, praticava impureza sexual em suas festividades. Aí agora vai pegar tudo aquilo que, vamos imaginar, essa festa aqui é a festa da colheita. Não, vamos agradecer a Deus porque Deus deu alimento, fez crescer ali, desenvolver. Porque eles sabiam que era Deus que fazia aquilo ali dobrar. Eles tinham consciência que era Deus que dava o mantimento para eles. Mas aí, na hora da festa, eles se prostituíam. Na hora da festa, eles bebiam. Na hora da festa, ele adorava outro Deus, mas depois levava lá sacrifício pro Deus Todo-Poderoso. Sabe? Depois de estar todo sujo de pecado, todo imundo, ele vai querer levar algo para Deus. Como consequência, Deus ele vai começar a dar o quê? Uma advertência. E depois Deus vai dar o quê? A consequência daquilo que eles cometeram. Deus vai retirar todas as bênçãos que ele derramava sobre a terra. Sobre, no caso, aquelas pessoas. A terra que produzia não vai mais produzir. O vinho, sabe, quando fala vinho, quer dizer alegria. Na Bíblia representa alegria. O vinho representa festa, alegria. O vinho que representava alegria vai desaparecer. Quando fala desaparecer o vinho, é que a alegria não vai ter mais. Não vai ter mais felicidade, não vai ter mais motivos de festa. Os alimentos que prepararem para Deus, Deus não vai mais querer, Deus não vai mais receber, Deus não aceita coisas divididas, Deus não aceita a segunda parte, porque para ele é o primeiro, e com Deus não se negocia. Ah, Deus entende, mas Deus não aceita. Guarde isso no coração. Não tem esse negócio de Deus entende, Deus aceita. Deus entende que você tomou uma decisão, mas Deus não aceita porque ele é imutável, e aquilo que ele falou antes vale para hoje também. Você entendeu? E ainda vai dizer que a alegria vai desaparecer. Aleluia, Deus já não daria mais aquele retorno da terra para eles ter motivo para festejar. Você tá entendendo? Eles não vão achar refúgio. O que é achar refúgio? Sabe aquele momento de guerra, de luta? Mas aqui foi no sentido literal, porque eles iam ser perseguidos. Mas aqui nos dias de hoje, tem pessoas que não têm paz em canto nenhum. Você sabe aquela pessoa que não tem paz? Ah, eu tô em casa, não tenho paz. No meu serviço é uma guerra. Na escola é uma tristeza. Eu ando na rua, eu tenho vontade de sumir. Isso é falta de quê? Da presença de Deus. Porque quando a presença de Deus está, há comunhão, há paz, há tranquilidade, há alegria. Nós somos alegres por pequenas coisas, mas quando a presença de Deus se retira, tudo aquilo que é opressor, tudo aquilo que estava afastado, porque antes a casa era ocupada pelo Espírito Santo, vem como rolo compressor, com a intenção de oprimir, destruir, derrubar, e aquilo recai sobre a casa vazia, Então, na grande realidade, o que acontece? Eles iam perder a prosperidade, eles iam ser perseguidos e também não ia ter alegria neles. Acabou a alegria, acabou o motivo de festejar. No versículo 5 e 8, o profeta fala sobre as consequências em vez de festa. Então, vocês estão festejando? Não terá motivo mais para festa. Agora vai ter o que? A consequência. Então, com consequência, não tem festa, não tem motivo para ter festa. Vai ter luto. Ali, Badasuriasaio. O povo será expulso da terra. Tá feliz porque tem terra? Tá feliz porque tem fruto? Agora não tem mais fruto, não tem mais alegria e ainda vai ser expulso do local que, afinal de contas, quem colocou lá foi o próprio Deus. Foi Deus que fez a terra, foi Deus que colocou eles lá. Agora, ele é o dono da terra, ele faz o que ele quer. Se for para ficar, fica. Se for para sair, eu mando embora a hora que eu quiser. E é isso que Deus está dizendo aqui. Será expulso da terra e levará a infelicidade com eles. Mas por quê, pastora? Porque eles primeiro serão provados. E depois de provados, eles serão expulsos. Depois de expulsos, aí estarão deprimidos, estarão oprimidos, estarão entristecidos, sem absolutamente nada
Aleluia. Mas por que Deus faz isso, pastora? Porque Deus é Pai. Deus deu tudo para esse povo. Deus deu terra. Deus deu prosperidade. Deus fez crescer e desenvolver. Aleluia. Glória a Deus. Deus fez crescer e desenvolver. Então, o que acontece? O povo vai lá, se esquece daquele que deu todas as coisas. O povo se esquece daquele que deu todas as coisas. O povo se esquece do que o Senhor Jesus fez. O povo tem se esquecido do que o Senhor Jesus fez por ele. Foi para a casa do Senhor, chegando na casa do Senhor, a vida destruída. Deus vai lá e renova. Deus dá um banho de misericórdia. Deus abre portas de emprego. Deus dá cura, Deus dá libertação. E o que a pessoa faz? Tá tudo ótimo, deixa Deus de lado. E eu não tô falando de igreja-templo. Eu tô falando sobre respeito mútuo. Eu tô falando sobre consideração. Eu tô falando sobre aliança. Eu tô falando sobre ser uma pessoa grata. Mas a grata a quem, pastora? Grata ao Senhor. Porque foi Ele que fez na tua vida. Sem Ele você não é nada. Sem Ele você não conquista. Sem Ele você não alcança. Mas com Ele você sempre será próspero. Não podemos querer somente o Deus de bênção. Mas nós queremos, aleluia, ser aquele filho que aonde está, aquele pai de amor e caridade está com Ele o tempo todo. Então, amados, esse povo, eles mexeram com a graça de Deus. Eles mexeram com o sentimento do Pai. Deus, ele olha para o povo e fala, eu dei tudo para eles e agora eles estão adorando a outro. Eu pedi santidade e agora eles estão no pecado. E não era qualquer pecado. Era pecado feio mesmo. Porque nós somos filhos do pecado e todo dia nós pecamos. Era coisa imunda. E eles estavam como se nada tivesse acontecido. E chegavam à presença de Deus como se nada tivesse acontecido. E Deus cansou. Vamos continuar. Os animais que aqui vai dizer aqui, felinos, né? Simboliza a ira de Deus. Que não é a raiva cega. Deus não estava cego. Deus estava irado? Estava irado. Mas era uma resposta que Deus estava dando para aquele povo. A culpa, aleluia, era do povo. Mas eles não entendiam que eram culpados. Eles não compreendiam, parecia que estavam cegos. Parecia que estavam, assim, tão dominados pelo pecado que para eles era natural o que estava acontecendo. Aí o que acontece aqui? Não era só o povo que era culpado. A Bíblia, nesse capítulo, também vai dizer que Deus tratou severamente com o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote deveria guiar o povo pelo caminho certo. E você acha que os sacerdotes não estavam vendo, não? Que o povo estava se prostituindo, que o povo estava ali adorando a outros deuses e depois ainda levava as coisas para eles levarem a Deus? Os sacerdotes sabiam, mas mesmo assim aceitavam as ofertas e tentavam levar a Deus a gente não pode mudar, e existe muitos nos dias de hoje que faz isso. Nós não podemos mudar o povo, então já que a gente não pode mudar o povo, vamos aceitar o que está acontecendo. Vamos fingir que a gente não está vendo. Mas enquanto isso, o povo vai se afundando no pecado, iludido que serão salvos. Porque não é a frequência na igreja que vai salvar a minha e a tua vida. Também não estou dizendo que você não tem que ir para a igreja. Não confunda, não é isso. Mas não é. Aqui estão dizendo de um povo que celebravam a Deus também, mas adorava a deuses estranhos. De um povo que fazia festa e se prostituía. Mas quando chegava depois, eles iam à casa de Deus para ofertar a Deus oferta. Porque na cabeça deles era o suficiente, expiação do pecado. Mas era uma expiação do pecado sem a intenção de sair do pecado. E os sacerdotes, sabendo que eles estavam pecando, não instruíam o povo. Então Deus, ele vai tratar com o povo e vai tratar com os sacerdotes também. No versículo 9 e 10, a perda da prole. O que dizer perda da prole? Simboliza a extinção do povo como nação. E o que acontece? O exílio dos assírios. Lá se eu não me engano, lá no 722 a.C., né? Houve o exílio
houve a expulsão daquele povo de lá. Os assírios acabou com tudo. O pássaro fugitivo representa o quê? A dispersão e a falta de lar. A partir do momento que você é expulso daquilo que é teu, você não tem aonde ficar mais. Você vai ficar onde dá, onde pode, do jeito que pode, sobreviver da forma que dá. E antes eles tinham tudo. Antes eles tinham como sobreviver. Amados, Deus tem dado tudo para nós. Deus tem feito misericórdia sobre as nossas vidas. E eu estou aqui não para agradar ninguém. Eu sei que muitos não gostam de ouvir esse tipo de palavra. E eu também não gosto de falar. Só que se o Senhor deu, é por algum motivo. É para um despertar, para que eu e você venha entender que Ele está conosco. E Ele vê todas as coisas. E a gente sabendo que Deus está vendo todas as coisas, nós temos que tomar a tenência. Bom, isso é para quem quer viver o novo de Deus. Para aquele que quer continuar vivendo as bênçãos do céu, para aqueles que quer sentir a graça do Pai. E aí, olha, nós estamos nesse mundo por um determinado tempo. Logo o Senhor Jesus virá nos buscar. De uma forma ou de outra. Ou a trombeta toca, ou nós vamos morrer. Porque ninguém é 100%, ninguém vai viver o resto da vida. Vai nunca morrer. Vai viver? Não, nós viveremos na eternidade. Quer seja no céu, quer seja no inferno. Mas nós somos eternos em espírito. E a bênção maior que nós seres humanos podemos receber é ter uma aliança com o dono da vida. A palavra de Deus me ensina você a não temer o inferno. Se você for parar para prestar atenção, quem lançou o inimigo na terra foi o próprio Senhor. Então nós temos que temer a Deus, que tem o poder de matar o corpo e lançar a nossa alma no inferno. E esse Deus que é poderoso de destruir, de levantar, de restaurar, de abrir, de fechar, Ele tem o poder de dar tudo nas nossas mãos. Por que a gente trata Ele com indiferença? Por que a gente trata Ele como se fosse qualquer um? Por que a gente não respeita Ele da maneira que tem que receber? Amados, Ele não é um qualquer. Sabe qual a diferença? É que Ele nos ama. Ele nos ama com um amor extraordinário. O castigo de Deus, amados irmãos, o castigo de Deus, vou encostar aqui para você entender. O castigo de Deus não é porque Deus é mau. O castigo de Deus é porque Ele não quer que eu e você venhamos a ser destruídos. Porque Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que se arrependa. Você consegue compreender isso? Ele não volta nunca atrás com a sua palavra. O extraordinário é que quando Jesus ele veio, e eu amo essa palavra, Ele veio por mim e por você. Porque Deus, Ele odeia o pecado. E Deus, odiando o pecado, Ele falou, eu vou destruir o pecado. E quem é que comete o pecado? É eu e você. É eu e você. Mas Deus nos ama. Mas por que eu estou falando isso? Jesus veio para ser alvo do pecado. Quando Jesus vem nesse mundo, um ser puro, um ser limpo, livre, não tinha necessidade nenhuma dele vir aqui sofrer por mim e por você, não. Porque Ele é puro. Mas Ele veio. E aí o que Ele fez? Ele pega o meu pecado. Ele pega o seu pecado. E joga sobre si. E quando Deus olha para Jesus naquele momento na cruz do Calvário, aonde Ele começa a caminhar ali para ir para o Gólgota, o Pai já não via mais Jesus, mas via o meu e o teu pecado. E a Bíblia diz que o pecado gera a ira de Deus. E ali a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Então Jesus, ele ficou no lugar. Daí, meu e teu, para suportar a ira do Pai por causa de nós. Agora nós não entendemos isso. Esquecemos que a nossa aliança com Cristo, ela é uma aliança tremenda e extraordinária.
com um ser todo incrível, maravilhoso, que mesmo antes da gente ser gerado, no ventre da nossa mãe nos amou a ponto de entregar-se por nós e suportar a ira do Pai. Por isso que eu digo que você não tem que ter medo de nada a não ser da ira de Deus, porque ninguém pode com Deus. O resto das coisas, Deus entra ao nosso favor. Mas se você estiver no lugar onde a ira de Deus vai entrar, mas pastor, eu não tenho como eu não pecar, eu vou dizer algo para você. Eu não tô falando que você não vai pecar porque nós somos filhos do pecado, mas eu tô falando do pecado que você comete sabendo que está pecando, mas não sai daquilo. Você fica em looping, fica rodando em círculo, nem se esforça para tentar sair e depois chega na presença de Deus como se nada tivesse acontecido, assim como esse povo fazia. Eu não fiz nada. Ou até chegou um ponto que não sente o peso do que está fazendo. E isso é pior ainda. Porque nós temos que se arrepender todos os dias. Essa palavra foi para bater? Não. Essa palavra foi para nos ensinar que nós temos que saber aonde o nosso pé tem que ir. Que nós temos que respeitar a Deus. Faça a tua parte. Que Deus, Ele sabe, Ele tá vendo todas as coisas. Ele tá vendo se que o que a gente comete é proposital. Ele tá vendo se não é. E de acordo com o que a gente faz, de acordo com os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração, é de acordo com aquilo que seremos pesados na balança. Não queiramos perder o privilégio que Ele nos deu de filhos. Porque quem é filho fica na terra, quem é filho tem alimento. Quem é filho recebe. Quem é filho tem herança. Quem é filho tem compromisso. Quem é filho não está sozinho. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Era somente essa palavra que o Senhor tocou no meu coração para poder estar falando ao teu coração e ao meu coração também. Deixa eu ver, tinha umas mensagens ao qual subiu aqui, só um minuto. Que eu preciso verificar, que eu falei que eu ia responder. Deixa eu ver se eu acho aqui. É Micael, né? Pediu oração. Mike. Vamos estar orando pelo Mike, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entramos na Tua gloriosa presença. Apresentamos, Senhor, o Mike, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, na Tua presença. Glorifica, meu Deus, o Teu nome sobre a vida dele, Senhor. Jesus, a Tua palavra me ensina, Senhor, que o Senhor abre porta onde, Senhor, não tem parede. E eu creio que tudo é para a honra e glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, coloco ele nas tuas mãos pedindo livramento, Senhor. Oh, Jesus amado, que aonde ele estiver, o anjo do Senhor esteja com ele também, livrando, protegendo e dando força para ele passar, Senhor, meu Deus, nesse processo. Porque o processo é árduo, o processo é difícil, mas aquele que passa no processo com o Senhor, a força do Senhor, dá força àquele que nada tem. Aquele que está cansado, o Senhor anima, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, entrega a bênção, Senhor Jesus Cristo. Que ele seja visitado pelo Senhor, meu Deus amado, naquele lugar e fora do lugar, porque eu determino que será livre. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Senhor, meu Deus, a cada pessoa que está aqui nessa live. Porque não estão aqui, Senhor, para me ver, não. Estão aqui porque entenderam que o Senhor queria falar com o coração deles. Não estão aqui por boas palavras, mas estão aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Que esta palavra entre, Senhor, como alimento, Senhor, em nome de Jesus. E não como tristeza, e não como opressão, e não como angústia. Que o inferno não venha mudar, Senhor, as palavras, Senhor, como se fosse flecha, não, mas que o Senhor venha, Senhor, transformar essa semente, Pai, como alimento
puro para fortalecimento espiritual, porque o Senhor corrigiu esse povo simplesmente porque queria chamar a atenção deles. Eu tenho certeza que quando o povo se arrepende genuinamente, o Senhor se arrepende do mal também queria fazer. Se esse povo tivesse realmente se arrependido na tua presença por inteiro, o mal não seria concluído como o Senhor assim o faz até o dia de hoje. Hoje mais ainda porque o Senhor Jesus ainda intercede por nós. Hoje mais ainda porque o Espírito Santo chora por nós, Senhor, na tua presença. Por isso, Senhor Jesus, nos alimenta cada dia mais, nos dê sabedoria de acordo com a tua palavra, não por palavras humanas, porque aquele que tem palavras humanas, ele vai tentar animar o povo a prosseguir simplesmente pelo ânimo, pela força, pelo vento. Mas aquele que fala a tua palavra genuína, ele dá um alimento sólido, meu Deus, para que essa pessoa possa continuar e receber do Senhor algo novo, Pai. Oh, Senhor, uma mudança de vida, uma mudança de história. Não é mais aquela pessoa fraca, agora em nome de Jesus, é aquela pessoa forte, é aquela pessoa que é restaurada, é aquela pessoa que hoje em dia aguenta o tranco, porque sabe que não tá sozinho na peleja, é aquela pessoa que não vai desistir da família, porque entende que o Senhor ainda vai trabalhar e vai fazer ainda mais coisas maiores. O Senhor fará na vida do teu povo, porque eles estão entendendo que a direção e o direcionamento é um só, não tem outro caminho, não tem, Senhor, uma vírgula, não tem outro jeito, mas é o teu nome que abrirá portas para querer saio para o teu povo passar. E aquele que medita na tua palavra não é enganado por qualquer coisa. Aquele que medita na tua palavra não é, Senhor Jesus Cristo, levado a outros caminhos, porque entende quem é o Deus ao qual tem servido, entende quem é o Deus que chamou pelo nome, entende que o saio, que o Senhor Deus Todo-Poderoso é imutável, entende que aquilo que o inferno tenta dizer que é, não é. Aleluia, que entende, ó, você vai, eu não vou, mas você pode ir porque o outro vai, eu não vou porque o meu Deus diz que não é pra ir, eu não vou fazer porque o meu Deus na sua palavra diz que não é pra fazer. Não tem a ver com o que eu sou fisicamente, mas tem a ver com o que eu sei, Senhor, no Espírito, que o Senhor vai se desagradar. Coisa triste, Senhor, é quando nós desagradamos alguém que amamos e nós te amamos, ó Pai. É muito triste, Senhor, meu Deus, aleluia. Eu determino, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, sobre a vida do teu povo, Senhor, a cura, a libertação, a restauração, a transformação. Senhor Jesus, eu coloco sobre a vida deles, meu Deus, em teu nome. Aramanassúria, saiu derramada da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder. Vai tocando, Senhor, meu Deus, onde eu não posso tocar. Vai restaurando onde eu não posso restaurar, Senhor Jesus, no íntimo. Visita, Senhor Jesus, o corpo, a mente, o espírito, Senhor. Visita a área sentimental, que é onde o inferno tem trabalhado de tudo que é maneira. Tem dado depressão em muita gente. Muitas pessoas estão se deixando levar pela carência. Mas o Senhor trabalha, meu Deus, arrancando tudo aquilo, tira toda a venda. Toda a venda que o inimigo colocou nos olhos, Senhor, meu Deus, de mulheres. De homens. Para poder ser destruída a vida sentimental, Senhor, meu Deus, tira a venda. Destapa os ouvidos, Senhor, se o inferno estiver falando, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, se for palavras doces, que o Senhor venha quebrar e destruir pelo poder que há no nome de Jesus. Eu determino, meu Deus amado, a vitória, a libertação, a restauração e o desejo de ouvir, mas ouvir a verdadeira palavra, de meditar na tua palavra, de não viver somente de pregações faladas na internet, não, mas de, Senhor Jesus, buscar e receber aquilo que vem do céu, através do alimento genuíno que é a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida em nome de Jesus.